Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, informação com imparcialidade. Hoje recebemos em nosso programa o vereador Walter José de Souza, o Valtão. Ele vai falar com a gente sobre dois assuntos: a lei que trata do IPTU progressivo e que tem a intenção de diminuir a especulação imobiliária em Ponta Grossa, e sobre a CPI da segurança, que teve mais uma reunião nesta semana e cobrou da VCG mais câmaras de vigilância nos ônibus. Já nos destaques da semana, conversamos com Michel Klein Filho, gestor de qualidade e meio ambiente da CCR Rodonorte. Ele comenta com a gente sobre o projeto da empresa, em parceria com a UEPG, com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que pesquisa a utilização de combustível alternativo nas rodovias. Além disso, vamos comentar também sobre o relatório da CPI dos leitos do SUS e sobre o projeto do deputado Sandro Alex para acabar com o estacionamento em fila dupla dos carros fortes. Não perca também os destaques da agenda cultural da cidade. Tudo isso em 2 minutos. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Nesta semana foi divulgado o relatório da CPI dos leitos do SUS, feito pela Assembleia Legislativa. Os dados mostram uma situação alarmante em Ponta Grossa, tanto no Hospital Público Municipal, no pronto-socorro, quanto no Hospital Regional. Pelo menos foi o que apontou o relator da CPI, o deputado estadual Marcelo Rangel. Segundo os dados levantados pela CPI dos leitos do SUS, que teve o relatório entregue nesta semana na Assembleia Legislativa, alguns problemas graves encontrados aqui em nossa cidade. Um deles é a questão do desperdício, chamado assim pelo próprio deputado, desperdício de dinheiro no Hospital Regional de Ponta Grossa. Uma estrutura faraônica ali no campus de Uvaranas, que logicamente pode ainda vir a ser muito benéfico para a nossa cidade, para a nossa região, que necessita de investimentos na saúde, mas que foi inaugurado sem estar pronto pelo ex-governador Roberto Requião, nas pressas eleitorais, no último dia dele no governo do estado, inaugurou as pressas, não funciona, não tem equipamento, contratou pessoal, tem recursos para pagar esse pessoal, que vão na casa de 2,5 milhões mês, para bancar cerca de 300 funcionários, entre eles 70 médicos, e mais a manutenção do hospital regional, que é amplo, tem vários leitos de UTI, então a manutenção é cara, o salário é caro e o atendimento, Ismael, não funciona como deveria. Aliás, existe uma média de apenas 16 internamentos por mês aí no hospital regional. Com toda aquela estrutura, realmente, Ismael, primeiramente, boa noite, realmente uma situação complicada aí, evidenciada pela CPI. Boa noite, Eduardo, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Em torno de 6 ou um pouco mais meses atrás, eu estive no hospital regional, conversei com a diretora do hospital, a Sheila Mainardes. E ela abertamente nos mostra os problemas que existem lá. E o que eu considero assim, mais grave em todo esse episódio foi a falta de planejamento do hospital. Existe um lugar onde é preciso que um equipamento de 3 toneladas seja colocado nesse lugar. O piso não tem a sustentação necessária para aguentar o peso desse equipamento. Você veja, isso é total falta de planejamento, jogar dinheiro público, nosso dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes pela janela, né? É um crime. Pessoas deveriam ser responsabilizadas por esses desmandos, vamos dizer assim. É necessário que isso não aconteça mais. Agora, há muita boa vontade, tanto por parte da Sheila Mainardes, quanto por parte dos funcionários, médicos e enfermeiros que estão trabalhando lá, que já estão disponíveis, na verdade, né? Porque a estrutura ainda não consegue, ela não tem as condições técnicas para fazer o atendimento necessário, o que a população de Ponta Grossa precisa, né? Mas, enfim, a nossa torcida é que após
esse trabalho do deputado Marcelo Rangel, né? Um trabalho de fôlego, não foi só aqui em Ponta Grossa, né? Foi em todo o estado, né? Ah, sim, é bom frisar. Foram em 32 hospitais em 14 cidades aí do Paraná, né? A gente está, logicamente, focando em Ponta Grossa porque é o que mais nos interessa, mas foi um trabalho amplo. E um trabalho, assim, deve ter sido muito difícil, e, enfim. Tomara que depois desses números, colocados, feito esse diagnóstico, né, já que estamos falando em saúde, feito esse diagnóstico, as coisas possam funcionar. E a nossa vontade é que o governo do estado que realmente se sensibilize com esse trabalho da Assembleia, que é um trabalho que é do legislador, fiscalizar. Né? E eles fizeram esse trabalho, então mostraram para a comunidade o que é preciso. Exatamente. Falta o governo fazer. Exatamente. Um investimento inicial, Ismael, previsto no Hospital Regional era de 15 milhões. Apenas na primeira etapa houve um aditivo na obra de 67%, passou para 25 milhões de reais. Na sequência da obra já foram gastos 40 milhões de reais e o hospital ainda não funciona. De 15 para 40, De 15 para 40 e o hospital ainda não funciona. E o que deixa mais indignada a população, que a população chega no pronto-socorro municipal, se dá de cara com uma situação que a própria CPI relatou, de superlotação. E você chega no hospital regional, leitos... com perdão da palavra, um baita de uma estrutura e não tem como atender. Chega a pessoa realmente que está precisando de atendimento, é de se revoltar. Porque ainda mais que é gasto ali 2,5 milhões por mês para pagar funcionário, que na verdade ele está lá para trabalhar, né? Está lá com a maior da boa vontade, mas não tem estrutura para trabalhar. Então é uma situação complicada. Na questão do pronto-socorro municipal foi evidenciado que todos já sabem, a superlotação, atendimento em macas, enfim. E outra questão que também o Poder Executivo, o prefeito Pedro Vosgrau Filho, o secretário de Saúde, Edson Alves, tem que estar atentos e fazer ser cumprida a jornada de trabalho dos médicos. Já são poucos os médicos que trabalham no pronto-socorro, 2, 3 no máximo, e ainda eles não cumprem a carga horária. Né? Isso tem que acabar, isso tem que ter um fim, porque não é de hoje que vem essa realidade. Os médicos vão lá, são pagos e muito bem pagos para fazer um plantão, e acabam saindo antes, não atendem. E alguns nem vão. Alguns nem vão, muito bem lembrado. E quem sofre? Quem sofre são as pessoas, eu, você, qualquer um que dependemos, que procuramos o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é uma situação que uma solução para fiscalizar a jornada de trabalho, qualquer empresa tem. Eu, no Jornal da Manhã, tenho horário para entrar, para sair, registro, tem que cumprir o horário. Né? O telespectador que está nos assistindo, cumpre o horário. Por que os médicos não podem cumprir o horário? Qual é o problema? Por que eles são intocáveis? Né? É um problema que, né, Ismael, tem que ser resolvido e o Poder Público Municipal tem essa obrigação. Sem dúvida. Esperamos que, depois de todo esse trabalho, né, como eu falei, as coisas comecem a se resolver. Está mais do que na hora. Exatamente. Só um último registro em relação ao Hospital da Criança. A estrutura percebida ali pela CPI é uma estrutura boa, mas que é subutilizada. Também outro contratempo aí dessa questão, é subutilizado. Por quê? Porque não tem médicos especialistas. Né? Não tem lá um cardio, não tem lá um ortopedista, não tem... Então, existe a estrutura, pode ser atendido, mas não existem profissionais. Então, vários pontos aí que servem, sim, de alerta para as pessoas que são responsáveis pela saúde pública aqui em Ponta Grossa, tomem as devidas medidas, tanto por parte do prefeito Pedro Vosgrau Filho, quanto por parte do governador Beto Richa, né, através da Secretaria de Estado da Saúde, e também com recursos federais, porque recursos para a saúde tem. Afinal de contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal destina 15% do orçamento do município para investimento em saúde pública. Vamos aguardar que melhoras aconteçam. Na sequência dos nossos destaques dessa semana, podemos elencar o projeto de lei apresentado na Câmara Federal pelo deputado Sandro Alex, do PPS. Já existe uma lei
municipal do vereador Júlio Killer, aprovada recentemente, que impede os carros fortes de pararem em fila dupla, que atrapalha o trânsito. Nosso trânsito em Ponta Grossa já está saturado com a frota de veículos, o tamanho da frota de veículos, e ainda nas principais vias centrais, volta e meia você se depara com um carro forte parado e tranca toda aquela via. Enfim, existe uma lei municipal que trata, mas as empresas de carro forte, elas se amparam na lei, no CONTRAN, no Código Nacional de Trânsito. Mas agora, por uma lei do deputado Sandro Alex, existe essa possibilidade de mudar, de alterar e não mais dar esse privilégio, porque nada mais é do que um privilégio, porque é uma instituição privada fazendo serviço para outra instituição privada e que a população acaba pagando o preço no trânsito. Esses foram os destaques desse bloco e no próximo bloco continuamos com os destaques da semana, falando sobre a pesquisa realizada pela CCR Rodonorte com a UEPG para o uso de combustível alternativo nas rodovias. É um instante só, até já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com os destaques dessa semana. Está com a gente agora o gestor de qualidade e meio ambiente da CCR Rodonorte, Michel Kleime Filho. Boa noite, Michel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Então, começamos falando a respeito de como surgiu essa parceria entre a CCR Rodonorte e a UEPG para desenvolver essa pesquisa, né, de combustível alternativo aí nas rodovias. Certo. Nós começamos essa pesquisa, esse interesse em buscar um combustível alternativo há um tempo atrás, onde a gente chegou a fazer uma pesquisa até do modo de estar rodando um veículo movido a energia elétrica, né? Pois nós possuímos um vasto, digamos assim, potencial para estar praticando isso, porque nossas viaturas rodam 24 horas. E quando a gente começou a pesquisar, saber quem que poderia ser parceiro disso aí, né, casualmente a gente encontrou a UEPG com um projeto parecido, né, pesquisando os efeitos do combustível alternativo de origem do óleo vegetal em equipamentos agrícolas, em caminhões. Foi que dá para dizer, né, aquele jargão, juntou a fome com a vontade de comer. Nós temos todo campo de teste aqui para pegar essa pesquisa e colocá-la em prática. Que tipo de produto, né, é usado, que pode ser usado como combustível? No início a gente pensou em começar com o óleo reciclado de cozinha, né? A gente até iniciou uma pesquisa referente a esse assunto. E a gente viu que para fazer o teste, o interessante seria o óleo vegetal devido à sua demanda e a cadeia que existe hoje no país referente ao óleo de soja. E o objetivo mesmo dessa utilização desses combustíveis alternativos é a preservação do ambiente, a não poluição, aí, como o combustível derivado do petróleo causa na atmosfera? Isso. A gente buscou desde o início um programa voltado à questão ambiental, tentando fazer com que essa pesquisa ela fomentasse e desse dados para que a gente pudesse ter uma melhor prática voltada à questão ambiental. E tem um exemplo que dá para a gente citar, assim, né? Tudo começou na questão ambiental com o efeito estufa, quando o pessoal começou a ver a questão do aquecimento global, que a Terra começou a aumentar e começou a causar alguns desastres, as mudanças climáticas. Foi quando a gente viu palestrantes do mundo todo saírem ao mundo, né, conhecidos, e começaram a disseminar esse conceito. Vendo a questão do petróleo, o petróleo a gente pode dizer o seguinte, ele está lá embaixo enterrado, né? O carbono dele está lá enterrado, há muito tempo está lá, ele não está na atmosfera. E o óleo vegetal, o combustível produzido a partir do carbono que está aqui na atmosfera, ele vai continuar no ciclo. Então ele não vai potencializar o efeito estufa como o combustível proveniente do meio fóssil.
Michel, você estava comentando com a gente de como começou a pesquisa, né? Eu lembro que houve uma época em que o óleo diesel, né, o derivado do petróleo, ele estava muito caro, né? E como você também falou, alguns produtores, alguns caminhoneiros acabaram usando aquele óleo e tal. E parece-me que até muita gente levou prejuízo, né? Por que isso aconteceu nesse momento aí? Isso. O pessoal começou a ver que dava certo colocar o óleo vegetal no tanque e quando teve essa defasagem em relação ao preço do diesel, e mesmo quando o caminhoneiro ele tá longe de Paranaguá, o preço do óleo vegetal é mais barato. Então, ele abastecia o tanque dele com óleo vegetal e vinha rodando. Só que ele não estava percebendo o prejuízo que isso aí poderia estar trazendo para ele. Por mais que o preço fosse barato, ele economizava no combustível, mas ele não estava sabendo calcular os danos que causavam no motor. Então, depois de um certo tempo que eles começaram a perceber alguns desgastes no motor, em peças e mesmo em todo o equipamento. E a pesquisa vem, no caso, para suprir essa necessidade, fazer com que o motor seja adaptado para esses... É isso que a pesquisa está trabalhando, não? Daí surgiu essa pergunta, pode usar ou não pode usar óleo vegetal? Porque o óleo, dentro da cadeia, óleo vegetal que a gente tem mais fácil. E o motor diesel também. Então, a ideia não é a gente inventar um motor que funcione só óleo vegetal. É pegar o que já tem no mercado, essa é a ideia do pesquisador, do professor Pedro lá da UEPG, pegar o que já existe no mercado e fazer funcionar assim, com algumas pequenas adaptações. Então, está se estudando um modo de fazer o uso do óleo vegetal sem adaptar muito no motor, sem mexer muito naquilo lá, para fazer funcionar. E está se conseguindo alguns resultados já em cima disso aí. Essa questão que gostaria de frisar. Quais os resultados obtidos até agora? Né? Em que pé está essa pesquisa? Por enquanto, a gente conseguiu perceber que nós necessitamos mexer um pouco no combustível para poder fazer ele funcionar lá no motor, para não trazer problemas na injeção do motor. Alguns benefícios que a gente já percebeu foi a questão da poluição, porque ele polui menos que o óleo diesel. A gente conseguiu fazer uma análise de gases em cima disso aí. A questão rendimento, ele ainda está sendo avaliado, mas por enquanto está muito parecido, e potência também está muito parecido. Então, só com esse ganho ambiental e por ter essas respostas para falar se pode ou se não pode, já é um bom ganho aí que a gente está conseguindo. E o investimento dessa pesquisa, Michel, qual que é o investimento? Porque parece-me que a tendência é essa, né? A gente adotar medidas que realmente preservem o meio ambiente, né? Pensar no ambiente, aí pensar no futuro. Então, quanto custa para se pesquisar, para se chegar até um resultado que possa usar o óleo vegetal? Para nós foi mais tranquilo essa questão de investimento, porque a gente conseguiu estar colocando a caminhonete e está conseguindo dar participação em equipamentos, em mão de obra, tudo mais. E o EPG entrando com a parte científica disso aí, né? Então hoje o investimento está em torno de R$100 mil contando com a caminhonete. Não dá para se dizer assim que é um investimento alto ou baixo com relação ao meio ambiente, né? Porque relacionado ao meio ambiente a gente tem que sempre estar investindo bastante para poder você chegar a dizer, a gente pode viver tranquilamente, né, sem precisar estar consumindo muito e sem estar preocupado com as gerações futuras. É um consumo sustentável, né? Como a gente está vendo nas imagens, enquanto a gente vai conversando, aparecendo as imagens da caminhonete rodando com o combustível proveniente dessa pesquisa. A preservação do meio ambiente, então, em primeiro lugar, e o estudo todo voltado nesse sentido, de ser um combustível autossustentável, né? À medida que está no ambiente, não tem uma extração tão complicada como é o petróleo, né? E também polui menos o ambiente. Isso aí. Até assim, se a gente chegar no resultado que isso aí vale a pena, o pequeno agricultor, aquele agricultor de cooperativa, ele vai poder tá produzindo seu combustível lá dentro da sua cooperativa e está rodando ali. O ganho que ele vai ter para poder usar esse dinheiro que ele deixou de gastar em equipamentos, na sua lavoura, na sua fazenda, vai dar um ganho muito bom para ele.
Você acha possível, Michel, que a partir desses estudos que vocês estão fazendo, além desse ganho para os produtores, né, que podem, inclusive, usar seus próprios recursos da sua própria propriedade para ter, vamos dizer, uma economia, né, na sua propriedade, nos seus custos, é possível, você imagina no futuro, que esse tipo de combustível seja usado em larga escala ou até em escala comercial? Eu acredito que sim. Hoje a gente já tem planos lá que, se dependendo do resultado ele for viável, levando em consideração o aspecto ambiental, não só a questão financeira, né, todo o aspecto da sustentabilidade, nós vamos estar transformando não é a palavra certa, mas adaptando a nossa frota para estar rodando com esse combustível alternativo. Tá. E não só, no caso, claro que quando se faz a pesquisa, pensa-se imediatamente, né, principalmente nos produtores, né, que tem a ver com o pessoal da agronomia do EPG, mas você acha que é possível, por exemplo, no futuro, até uma substituição em larga escala, em escala nacional, quem sabe até em outros países, desses combustíveis, de combustível fóssil para combustível, esse combustível alternativo? Renovável, sim. Eu acredito que sim. Visto da maneira assim, o plantio de soja, de óleo vegetal, não só de soja, mas de outras plantas, ele se torna viável e a adaptação ela pode estar acontecendo ao longo do tempo. Então essa cadeia já existe. É só a forma de fazer com que ela aconteça de modo que possa abranger todo o aspecto, né, da questão combustível. Tá certo que a gente não vai conseguir produzir combustível, creio eu, no Paraná, plantar soja no Paraná todo para abastecer tem esse detalhe, né, porque é o uso da terra, né, também, né, para a produção que também deve ser destinado à produção de alimentos também. Né? Isso, essa é uma discussão bem ampla aí que tem que se levar em consideração. Bom, a gente chega ao final desse bloco, dessa entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e, à medida que for tendo resultados mais satisfatórios até nessa pesquisa, voltará aqui para comentar a respeito. Com certeza, Eduardo. Eu agradeço o convite de vocês, mas agradeço por vocês se terem interessado nesse assunto. Gostaria daqui agradecer ao EPG, ao professor Pedro do curso de Agronomia, ao reitor João também pela parceria e pelo fomento dessa parceria, né? E que eu possa estar aqui novamente falando mais sobre o projeto. Ok, o programa Doc.com também compartilha dessas ideias que sejam benéficas à nossa sociedade. Bom, chegamos ao final desse bloco e no próximo vamos entrevistar o vereador Walter José de Souza, o Valtão. Ele fala com a gente sobre a CPI da segurança e sobre o projeto do IPTU progressivo. Em 2 minutos, não perca. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com e agora entrevistamos o vereador Walter José de Souza, o Valtão. Ele vai conversar com a gente sobre o projeto do IPTU progressivo, que foi aprovado essa semana na Câmara Municipal. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Mais uma vez é um prazer participar do Doc.com e sempre à disposição, principalmente para manter o público sempre bem informado. Ok, vamos ver uma matéria feita pela equipe do Vila Velha News a respeito do assunto e já voltamos para comentar aqui com um dos autores do projeto, que é o vereador Valtão. Mais do que um simples terreno sem construção, a maioria deles é um transtorno para os pedestres, cheio de mato, entulho. Mas a partir de agora isso vai mudar. Os donos desses terrenos terão um aumento no IPTU e dentro de um ano precisam apresentar um projeto com construção ou loteamento dos terrenos. Os proprietários são notificados para que haja a construção, né, ou a venda e posteriormente a construção nesses imóveis. Se isso não acontecer em um ano, a pessoa vai começar a pagar o imposto dobrado, né? Todo ano ele dobra de valor até chegar em 5 anos a 15% do valor do imóvel, ficando praticamente impraticável daí de manter o terreno sem construção. O
O projeto de autoria do vereador Júlio Killer foi incluído na pauta desta segunda-feira na Câmara e tem o objetivo de diminuir esse problema. O objetivo é que os terrenos baldios que hoje estão aí criando mato e bichos sejam ocupados e que cumpra a função social do terreno, né? E que nós, a partir desse momento, deixemos de construir, fazer loteamentos muito longes, deixando esses vácuos aí no meio, no centro e nos bairros da cidade. O projeto foi aprovado por 11 votos. Bem, como pudemos ver na matéria da equipe do Vila Velha News, até que entrevistou o vereador Valtão, um dos autores desse projeto, o IPTU progressivo, Valtão, vem realmente aí para suprir uma carência na nossa cidade, com os terrenos baldios, que muitas vezes ficam abandonados, entre aspas, o proprietário não cuida, acaba gerando mato, acaba gerando um transtorno. Esse IPTU vem realmente para combater esse tipo de situação? Existe um vazio urbano muito grande no município de Ponta Grossa. E há muito tempo a gente vem trabalhando isso. Eu constantemente recebo no meu gabinete reclamações de munícipes que a prefeitura não limpa o lote, que o lote está criando bichos, mato, depósito de lixo, serve para acobertar marginais. E a prefeitura não tem uma estrutura para limpar todos esses vazios urbanos, todos esses lotes que existem no município de Ponta Grossa. E pensando nisso, conversei bastante com o vereador Júlio Killer e a gente resolveu nada mais do que cumprir o que tem o plano diretor de Ponta Grossa. Fazer esse projeto com que as pessoas que não se adequarem realmente vai custar caro. É um IPTU progressivo que em 5 anos vai custar aproximadamente 15%. Então é uma maneira de nós incentivar, desincentivar a pessoa a deixar o lote abandonado e incentivar para que ele ou venda ou construa, enfim, faça uma adequação de acordo com o plano diretor que tem a nossa cidade. Bem, essa iniciativa então partiu do senhor com o vereador Júlio Killer também, e é mais uma adaptação também de um projeto que vem dando certo na cidade de São Paulo. Foi isso mesmo? Sem dúvida. Não é novidade esse projeto, já existe principalmente no estado de São Paulo, e nós fomos buscar informações e adequamos, de acordo com a nossa realidade, esse projeto. E é um projeto que já está surgindo efeito, muitas pessoas me procuraram hoje, preocupados, e o objetivo realmente é esse. Os proprietários de imóveis agora vão ter que se adequar, porque senão vai custar caro para eles. Pois é, como que o telespectador que está nos assistindo lá, como que vai pesar no bolso do contribuinte se esse telespectador estiver nessa situação, se conhecer alguém, ou de repente tem um terreno baldio ali do lado, a pessoa vai pagar quanto mais nessa progressão aí do IPTU? Olha, o IPTU progressivo nada mais é do que ele começa a dobrar a cada ano, tá? Que num período de 5 anos ele chega a 15%, que é o que permite a lei. Do valor do imóvel? Do valor do imóvel, do valor avaliado do imóvel. 15% realmente é um valor caro para se pagar de IPTU. Mas o objetivo é justamente para que ele, dentro de um prazo de 1 ano, ele vai ser notificado pela prefeitura e ele terá um prazo de 1 ano para se adequar, apresentar um projeto de utilização do imóvel, para que ele não venha ocorrer nesse pagamento, digamos assim, desse IPTU progressivo. E é evidente que ele, dentro desse prazo, ele tem que ser aprovado um projeto de alvará e terá um prazo de 2 anos para iniciar a obra, senão realmente ele vai pagar caro por isso. Esse é um anseio da população de Ponta Grossa. Existem muitos lotes realmente abandonados, pessoas que têm que andar pela rua porque não existe nenhum passeio. Então nós temos conversado bastante com o vereador Júlio, principalmente quando aprovamos em primeira discussão na segunda-feira. Existe aí a possibilidade de nós, inclusive, entrarmos com uma emenda nesse projeto. Vamos esperar ver agora a sanção do prefeito, se ele vai sancionar, se ele vai vetar em partes ou não. E provavelmente a gente, na sequência, vamos adaptar esse projeto, melhorar esse projeto. O que é melhorar? Pensando naquela pessoa que tem apenas um imóvel, que muitas vezes compra um imóvel com sacrifício e não pode começar uma construção, uma edificação do imóvel. Evidente que se essa pessoa fazer um passeio, murar e manter o seu terreno limpo, digamos assim, evidente que ele terá um prazo maior para começar a edificação. Então são coisas que no decorrer a gente vai adaptar. Eu com o vereador Júlio Killer temos conversado bastante sobre isso, mas o objetivo é realmente fazer um projeto que dê esse impacto para que as pessoas que estão fazendo a especulação imobiliária, que é o principal objetivo nosso, e aqueles que compram um lote e acabam abandonando o lote,
trazendo transtorno para o seu vizinho, para que eles comecem a pensar em ou limpar o lote, ou fazer um passeio, um muro, ou realmente construir. E um ponto, vereador, que gerou até certa polêmica em torno desse projeto, porque querendo ou não, ele vai implicar em custo para quem não se adaptar, é a questão da especulação imobiliária, né? Até esse projeto ficou parado na Câmara aí quase 6 meses, Exatamente. mais ou menos uns 5 meses aí, tramitando nas comissões da Câmara até receber parecer, até mesmo por causa dessa polêmica, ou seja, tem interesses também que estão envolvidos e que de repente aí pode até resultar em uma pressão no prefeito Pedro Vosgrau Filho para vetar esse projeto, vereador. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o nosso objetivo e o nosso dever como vereador é pensar na cidade como um todo, é pensar na população como um todo, né? Existe a especulação imobiliária? Existe, mas elas têm que estar adequadas dentro de um plano diretor, né? Ela pode até segurar o imóvel, esperar a valorização do imóvel, mas esse imóvel tem que estar com passeio, tem que estar murado, tem que estar limpo e ele tem que ter um prazo para poder começar uma obra. Então, esse é o objetivo. Pressão vai ter, com certeza, e o prefeito está aí, digamos assim, com esse projeto. Agora tem o prazo para ele sancionar ou não. É evidente que se ele vetar, com certeza esse veto vai ser derrubado na Câmara e esperamos agora a posição do Executivo. Eu, sinceramente, acredito que o prefeito não vai vetar esse projeto, porque é de interesse popular, tá? Toda a população de Ponta Grossa aprova esse projeto. Eu acredito que nós vamos ter sucesso sim e vamos começar a pensar e ter uma cidade mais limpa, mais organizada e principalmente acabar com esse vazio urbano que existe e numa proporção muito grande para a nossa cidade. Muitas vezes quarteirões estão abandonados e muitas vezes nós temos que fazer um condomínio ou um núcleo, um loteamento longe da cidade, sendo que próximos da área central nós temos terrenos que estão realmente... E a questão da estrutura, né, da infraestrutura, porque fazer um loteamento longe do centro tem que levar a escola, tem que levar a creche, tem que levar toda a estrutura, enquanto nas partes já habitadas tem essa estrutura, mas muitas vezes os terrenos estão realmente ali ociosos, digamos assim. Sem dúvida. Isso tudo tem um custo para a prefeitura, né? Você levar toda essa estrutura, como você falou, desde luz, água, saneamento, né? De repente numa distância longe, tudo isso tem um custo. Enquanto temos áreas aí abandonadas, podemos dizer assim, praticamente na área central da cidade. Então é uma reclamação antiga e que, graças a Deus, conseguimos aprovação por unanimidade na Câmara de Ponta Grossa desse projeto. Por isso é que eu acredito que o prefeito não deverá vetar esse projeto. Vereador, você falava sobre o percentual que iria avançar no valor total do imóvel, né? Mas esse imóvel é avaliado para fins de IPTU de uma forma e para fins comerciais, às vezes, o preço é bem maior ou bem mais elástico, né? Vamos dizer assim. Eu queria que o senhor explicasse para nós mais ou menos como é que é essa relação do valor comercial do imóvel e o valor avaliado para fins de IPTU. Certo. Veja bem, Ponta Grossa teve uma valorização muito grande dos imóveis, principalmente nos últimos anos, com esse pool de investimentos, né, com essa abertura que o Estado do Paraná teve para acolher grandes indústrias. Evidentemente que com isso valoriza, principalmente a região de Ponta Grossa, que está recebendo grandes empresas. Evidente que também é feito uma reavaliação anualmente sobre o valor, aquele valor que tem na prefeitura, que tem o valor mínimo e o valor máximo do imóvel. Claro que muitas vezes há uma disparidade com relação a isso, mas eu posso garantir para você que 15%, mesmo sobre esse valor subavaliado para a prefeitura, vai pesar com certeza no bolso do proprietário. Porque hoje, Ismael, só completando, a alíquota cobrada do IPTU normal é 0,08%. Então, a pessoa que não se adequar a essa lei vai dobrar essa alíquota, vai dobrando até chegar a esse 15%. 15%. Em 5 anos. 5 anos. 5 anos, né? Isso realmente vai pesar. Se nós imaginarmos um imóvel aí que hoje vale, valor R$100 mil, R$15 mil realmente para pagar de imposto, realmente vai fazer com que o proprietário passe a repensar se vale a pena ficar especulando tanto, né? Então, vereador, a respeito desse assunto, a gente comentou aqui com o vereador Walter José de Souza, que é um dos autores do projeto. O projeto está de posse do prefeito Pedro Vosgrau Filho, para ele ou sancionar ou vetar. Como o vereador já antecipou, caso seja vetado, o veto certamente será derrubado pelos vereadores e promulgado pela Câmara. Ou seja, vai valer a lei aí para aqueles
aquelas pessoas que têm os terrenos baldios já se programando para construir ou para vender esses terrenos. No próximo bloco, tratamos também com o vereador Walter de Souza a respeito de um outro assunto, das câmeras de vigilância nos ônibus de Ponta Grossa. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o vereador Valtão e nesse bloco tratamos da reunião realizada nesta semana pela CPI da Segurança Pública, da qual o vereador foi convidado a participar, não é integrante efetivo, mas foi convidado porque se tratava de um assunto relacionado a um projeto de sua autoria, vereador, da colocação de câmeras de vigilância nos ônibus de Ponta Grossa. O diretor da VCG, da concessionária do transporte coletivo, esteve na Câmara Municipal, o Luciano Gulim, falando a respeito dos números que foram de assaltos que ocorreram nos ônibus depois da colocação de 10 câmeras, câmeras em 10 ônibus, que é 5% da frota de 200 ônibus, conforme prevê a lei que o vereador Valtão teve aprovada na Câmara. Convenceu, vereador, o que o diretor da VCG expôs de que não foi tão significativa a redução de assaltos? Não convenceu. É claro que reduziu e vem reduzindo gradativamente. Tá? Estamos hoje aí, se basear em 2009, com 14% de redução. Um pouco é pelas câmeras, muito pouco, porque apenas 5% da frota tem câmeras de vídeo. O projeto original meu era de 100% de colocação nos 200 ônibus da Câmara. Como haveria um impacto na planilha de custo e eles têm um contrato que repassariam automaticamente para o preço da passagem, aí eu recuei numa conversação com eles por um projeto piloto inicialmente em 10 ônibus, isto é, 5% da frota. Mas com uma condição que eles avaliassem a cada 90 dias a eficiência do projeto e gradativamente fosse colocando mais câmeras, de acordo com que vai renovando a frota, até chegar ao patamar de 100%. E passou-se um ano e a VCG está relutando em colocar mais ônibus com câmeras de vídeo. Para mim não me convenceu, esse projeto existe também, não é nenhuma novidade, eu não sou inventor, né, de nenhum projeto, a gente copia aquilo que está dando certo em outras cidades. Apresentei dados para eles, né, entreguei em mãos uma apostila para eles, onde existem outras cidades, em outros estados brasileiros, que em 6 meses, chegou a cair 31% o índice de assalto e depois de um ano, de 50% a 90% o índice de assalto. O objetivo da câmera de vídeo é justamente inibir, é a prevenção do assalto. E nós vemos hoje que a câmera de vídeo é importante em todos os segmentos da sociedade. Nós temos BRs que são monitoradas por câmeras de vídeo. O próprio terminal deveria ter uma câmara funcionando, que foi, quando eu fiz esse projeto para os ônibus, eu fiz uma moção de apelo para o Executivo, pedindo a implantação nos terminais. Infelizmente ocorreu recentemente um assassinato no terminal e a câmara não estava funcionando, né? Então, não me convenceu. Eu acredito ainda que num curto e médio espaço de tempo, nós vamos ter 100% dos ônibus com câmeras de vídeo, porque o caminho é esse. O projeto deu certo em outras cidades, por que em Ponta Grossa não vai dar certo? E pelas palavras do diretor da VCG, pareceu realmente que a questão ali pode até investir, mas desde que seja passado pelo custo da passagem, ou seja, a população iria pagar essas câmeras de vídeo. Pelo que me parece, a empresa concessionária não está disposta a investir, a fazer um investimento para a segurança dos próprios clientes dela, né? Porque os usuários do transporte são quem alimentam o trabalho da VCG enquanto concessionária do transporte coletivo. Ele falava da questão aí de custo, vereador, em relação não só ao equipamento, a aquisição do equipamento, como também e principalmente, segundo ele, o custo com as pessoas, né, com o pessoal aí que vai ter que, afinal de contas as imagens vão estar lá, alguém vai ter que monitorar, vai ter que estar de olho ali no que acontece nos ônibus. Realmente é um custo muito alto, vereador, ou o senhor tem outra posição? Completamente outra posição, porque é claro que o ideal seria que nós tivéssemos um sistema online, né? Isso era o ideal.
Só que não há necessidade de ter um sistema online, pelo menos inicialmente. Não há necessidade nem de se contratar mais funcionários para ficar vendo as imagens. Porque o meu projeto diz apenas para que as imagens sejam gravadas e arquivadas por 7 dias. Evidente que se ocorrer um assalto, ocorrer algo estranho dentro do ônibus, evidente que qualquer funcionário da empresa poderia pegar aquela imagem, daquele horário que ocorreu aquele fato, ver a imagem e passar para os órgãos competentes investigarem. Então não há necessidade. Existe monitoramento, eu estive na cidade de Santo André, onde 70 ônibus eram monitorados, aí sim, diariamente por 4 funcionários. Então, claro que 4 funcionários tem um custo? Tem. 200 ônibus precisaria de 11, 12 no máximo, mas nem há necessidade de ter esses funcionários porque o meu projeto diz apenas para arquivar as imagens. E para você trocar um chip de uma câmera, o próprio motorista é tão fácil de apenas trocar o chip e dar para as pessoas competentes arquivar no caso de ocorrer um assalto ou algo parecido. Então, o custo e o custo-benefício é muito grande. Hoje eu apresentei para ele naquele dia que hoje você tem um custo de R$3.000 por ônibus, para colocar até 4 câmeras em cada ônibus. Cada ônibus custaria R$3.000, 4 câmeras. Com 4 câmeras. Evidente que tem ônibus que precisa de 2, 3, mas o caro não é a câmera, né? O caro realmente é o standalone, que é um aparelhinho que grava as imagens e ele grava até 4 câmeras. Então, um ônibus com uma câmera ou com 2, o custo seria os mesmos R$3.000. Isto é um investimento que o custo-benefício paga 6 meses depois da instalação, e isso eu tenho comprovado, porque as empresas aumentam o seu faturamento quando 100% dos ônibus são monitorados por câmeras de vídeo. Acaba a evasão, a qualidade do serviço melhora, porque ele pode controlar melhor a qualidade dos próprios funcionários. No caso do motorista, de repente, está dirigindo, conversando, no caso de um acidente, né, de uma superlotação, né, e tudo isso ele vai ter um controle, vai melhorar a sua qualidade na sua empresa, vai dar mais segurança para o usuário vai se sentir mais seguro, vai passar a usar mais o transporte coletivo. Claro que isso tem um retorno financeiro, sem falar do numerário que é roubado anualmente da empresa com os assaltos que estão ocorrendo. Então, eu não vejo o porquê da empresa alegar um custo e repassar para a passagem. Eu acredito sim que a gente vai iniciar uma nova conversação, isso ficou claro depois da última oitiva sobre segurança, para a gente voltar a conversar, para que de uma maneira que na renovação da frota já possa vir esses ônibus com essas câmeras de segurança, que ficaria inclusive bem mais barato, esse preço de R$3.000 cairia realmente bastante, e aí a empresa poderá dar mais segurança, mais qualidade a todo usuário do transporte coletivo. Valtão, me parece que tem quem sabe até uma queda de braço aí entre a empresa e a própria Câmara Municipal com respeito a esse assunto, porque me parece que a empresa tem um interesse num outro assunto correlato em relação aos assaltos ao ônibus, né? Cartão. Que é a bilhetagem eletrônica. Bilhetagem eletrônica. Né? Como que você vê essa situação aí? Porque para a empresa seria ideal, interessante, que todo mundo tivesse seu cartão. Sim, mas isso é praticamente inviável. Né? Olha, totalmente inviável. A bilhetagem eletrônica é importante, eu sou favorável à bilhetagem eletrônica. Sou favorável. Você diminui realmente a circulação de dinheiro. É um atrativo. Isso funciona em algumas cidades, mas nunca você vai chegar a 100%. Mas tem cidades que chegam a 90% do uso da bilhetagem eletrônica, que é um bom índice e que eu sou favorável. Eu sou favorável a isso. Mas o usuário do transporte coletivo sempre vai ter um relógio, sempre vai ter um troco no bolso e sempre vai ser um atrativo, principalmente para esses marginais que assaltam, que vai lá atrás de 50, de 100 reais, que roubam um relógio e vende por 30 reais. Né? Então, não que vai inibir a ação do vândalo, vai existir sempre. Em cidades onde tem bilhetagem eletrônica, também existe um alto índice de assalto. Agora, sou favorável à bilhetagem eletrônica, sim. Eu acho que é um meio moderno, que você tira o dinheiro de circulação, que você carrega o seu cartão e possa usar. E como também sou favorável, quero deixar claro aqui, a preços diferenciados no transporte coletivo. De horários diferenciados no transporte coletivo. Para estimular o horário, não o horário de pico. Não o horário de pico, utilizarem em outros horários. Para que no horário de pico, tem pessoas que não precisam usar no horário de pico. Né? E que aí paga mais barato se utilizar entre os horários de pico. Também sou favorável. Tá? A única coisa que eu não consigo aceitar é que hoje, em pleno 2012 praticamente, final de 2011, onde a câmeras de vídeo hoje existe em todos os segmentos, uma empresa que tem a concessão em Ponta Grossa por muitos anos, que tem até, eu diria, em termos de qualidade de prestação de serviço, pode melhorar? Pode e deve melhorar.
Porque nós temos que incentivar o uso do transporte coletivo, até principalmente pelo trânsito que nós temos em Ponta Grossa, não queira dar mais segurança, não só ao usuário do transporte coletivo, mas também ao funcionário da sua empresa. Porque quantos funcionários que de repente têm que se afastar por alguns dias depois que encosta um revólver na cabeça dele e ele tem aí convivido com um trauma e tem que se afastar, como houve o caso de um funcionário que foi baleado. Então isso tudo tem um custo para a empresa e tudo isso, com a instalação de câmera de vídeo, vai melhorar a qualidade da segurança para os seus funcionários e principalmente para o usuário do transporte coletivo. Ok, vereador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falar sobre esse assunto, esses dois assuntos, PTU progressivo e a vigilância aí eletrônica nos ônibus, que são de interesse do nosso telespectador e da comunidade de Ponta Grossa como um todo. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre projetos importantes de Ponta Grossa, onde venha beneficiar a população de Ponta Grossa, que é um dever nosso como legislador, é o nosso dever. Então a gente está procurando aí cumprir o mandato com a consciência bastante tranquila, sempre pensando na população de Ponta Grossa, numa melhor qualidade de vida para todos os pontagrossenses. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, depois dessa conversa com o vereador Walter José de Souza, você fica agora com os destaques da semana da agenda cultural, com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. E continua até 6 de novembro a exposição Forma Inicial do Traço, do artista plástico João Carneiro. A mostra está no Espaço Cultural da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sempre da 1 da tarde às 7 da noite. No centro de eventos, hoje tem show do Exalta Samba. Os ingressos estão à venda na Play Conveniências e na Prime Pub. E acontece mais uma noite eletrônica com os DJs J. Sirigati, Fábio Moro e Adriano Prestes. Amanhã tem a segunda parte do Empório Retrô, com as melhores músicas dos anos 60, 70, 80 e 90. Participação dos DJs Roberto Fidelis e Rodrigo Lucas. Os ingressos estão à venda na New Wave e no Empório Avenida. A Estúdio Mix. Na Prime Pub, amanhã o show é com a banda Nega Fulô. Os ingressos estão à venda no local. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. Depois de conferirmos as atrações culturais da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no site do Plantão da Cidade, em plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. E você também pode enviar suas críticas ou sugestões. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, jornalismo de alto nível. Doc.com. Você bem informado.